O deputado Marcel Van Hatten anunciou pelas redes sociais que já protocolou o requerimento de instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE com as assinaturas necessárias. Ele disse: acabamos de protocolar o requerimento de CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE com as 171 assinaturas necessárias. Muito obrigado a todos os que ajudaram a coletar os apoios e a todos os parlamentares que assinaram. Chega de abuso. O deputado Maurício Marcon compartilhou a informação e disse: urgente, conseguimos as 171 assinaturas para a CPI do abuso de autoridade. A CPI já foi protocolada e agora só precisa do ok de Lira para ser instalada. A morte de Clezão não será esquecida. O deputado Tenente Coronel Zucco comemorou: conseguimos! CPI do abuso de autoridade consegue as assinaturas necessárias. Vamos investigar os excessos do STF e TSE. Da tribuna da Câmara, Van Hatten havia dito que faltava apenas uma assinatura no requerimento de instalação da CPI. O deputado havia conseguido quase 200 assinaturas no ano passado, mas a CPI não foi instalada porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis. No início do ano, Lira alegou que se tratava de uma nova legislatura e o deputado Marcel Van Hatten teve que reiniciar a coleta de assinaturas. Van Hatten foi aplaudido ao anunciar: eu tenho neste momento uma notícia excelente a dar para quem quer o reequilíbrio entre os poderes. Estamos a apenas uma assinatura de protocolarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Ele disse: no ano passado, 181 senhoras e senhores parlamentares assinaram a nossa CPI. Infelizmente, naquele momento, em virtude do final do ano legislativo e do mandato, ela não foi instalada. Desta vez, porém, tenho convicção de que com o fato determinado bem delineado, e foram vários os mencionados no requerimento para instalação da CPI, com o prazo para a duração e o número de membros previstos para sua composição, certamente teremos a instalação dessa importantíssima CPI. Marcel Van Hatten disse: chega de abusos, chega de cidadãos que devem respeitar a Constituição e a lei colocarem-se acima delas. Não! Nós, parlamentares, sejamos deputados ou senadores, ministros do Supremo, presidente da República ou seus ministros, todos devemos igual respeito à lei e à Constituição. E os abusos de autoridade não podem ser tolerados, devem ser investigados e punidos. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. O inquérito administrativo já está no quarto relator, tendo passado pelas mãos de Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e agora se encontra sob a responsabilidade do corregedor Raul Araújo. A decisão, que incluiu a folha política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras.
Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Na tribuna, Vossa Excelência. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu tenho nesse momento uma notícia excelente a dar para quem quer o reequilíbrio entre os poderes. Estamos a apenas uma assinatura de protocolarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Fizemos a campanha intensa nos últimos dias. Uma CPI que já estava à disposição dos colegas para ser assinado desde antes do início dessa sessão legislativa. E agora estamos prestes a concluir com as 171 assinaturas necessárias e quem sabe venham ainda mais a coleta para protocolá-lo. No ano passado, 181 senhoras e senhores parlamentares assinaram a nossa CPI. Infelizmente, naquele momento, em virtude do final do ano legislativo e do mandato, ela não foi instalada. Desta vez, porém, tenho convicção de que com o fato determinado, bem delineado, e foram vários os mencionados no requerimento para instalação da CPI, com o prazo para a duração e o número de membros previstos para a composição, certamente teremos a instalação desta importantíssima CPI. Tenho dito que interessante seria que fôssemos, junto com os senadores, compor tal investigação. Mas como até o momento é a CPI da Câmara que está com as assinaturas necessárias, certamente o trabalho pode se iniciar aqui para depois dar seguimento lá. Quero agradecer aos parlamentares que, por último, assinaram essa CPI. Encontrei há pouco no corredor o deputado Igor Timo. Falei há pouco também com o deputado Pedro Ayara, a deputada Sonise. Estou vendo aqui também o deputado Marcos Brasil, tantos outros que nos apoiaram já há mais tempo, Alberto Fraga, Fredo Gaspar, enfim, houve uma campanha grande nas redes sociais de busca dessas assinaturas. Muitas pessoas estão participando desse pedido aos deputados para que assinem a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Mas alerto, ainda não terminou a nossa busca, porque ainda falta uma assinatura para que seja efetivamente protocolada a nossa CPI aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, a todos os parlamentares que aqui no plenário estão, ou aqueles que nos assistem dos seus gabinetes, agora estamos a apenas uma assinatura das 171 necessárias para protocolar a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Por coincidência, no momento em que fui chamado à tribuna, respeitando a lista de inscrições. Peço àqueles parlamentares que ainda queiram assinar que o façam neste momento, pois em breve, obtendo as 171 assinaturas ou mais, protocolaremos esse importantíssimo pedido de CPI. Senhor presidente, para encerrar, chega de abusos, chega de cidadãos que devem respeitar a Constituição e a lei acharem-se acima delas. Não, nós parlamentares, sejamos deputados ou senadores, ministros do Supremo, presidente da República ou seus ministros, todos devemos igual respeito à lei, à Constituição, e os abusos de autoridade não podem ser
tolerados, devem ser investigados e punidos. Eu quero expressar aqui a minha solidariedade pessoal à família de Clériston Pereira da Cunha, que faleceu no complexo da Papuda. A morte de um preso, a morte de um cidadão, de uma pessoa, seja em que circunstância, ela não é uma discussão de direita nem de esquerda, é de vida. A vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com dignidade. E quando o Estado prende um cidadão e leva esse cidadão à morte, na prisão, não lhe presta socorro, não importa o lado político desse cidadão, é uma questão de vida. O Estado é responsável. Aliás, tem gente que comemora. O Brasil vai pagar caro. O governo brasileiro vai pagar caro. A justiça brasileira está pagando caro. Eu sou advogado criminalista. Já tive clientes meus, doentes, cuja doença foi avisada, diagnosticada e não pôde ser tratada e morreram. E morreram no cárcere. Eu não quero isso para ninguém, nem para um cliente meu, nem para um cliente do adversário, nem para alguém que é da direita, nem para alguém que é da esquerda. A morte não tem direita, não tem esquerda. Por favor, respeite. Errou a justiça brasileira. E o povo brasileiro vai pagar por esse erro, porque vai ter que indenizar a família. E vai sair caro, além de um debate político que às vezes pega muito mal. Então, a minha solidariedade, o meu respeito